Hoje é 9 de junho de 2021. Aqui estamos outra vez, Roberto Delmanto e este escriturário de direito penal, prosseguindo numa tarefa que é cansativa, não é, Roberto? Mas muito estimulante, não é? Porque é a nossa contribuição a essa legislação nova que vem vindo por aí. E como eu sou muito precedentemente cansado e bem mais antigo que você de idade também, eu sou esperto, porque eu deixo que você se canse intelectualmente, eu fico só aqui provocando a sua inteligência privilegiada. Nós havíamos combinado que você começaria hoje cuidando dessa mudança de legislação atinente aos meios eletrônicos de comunicação, não é isso, Roberto? Exatamente, Paulo. Pois então você tem a palavra. Tá bom. Paulo, um prazer de novo estar com você. Eu sou 8 anos mais moço que você, mas gostaria de ter a inteligência, a vivacidade, a disposição que você tem, que você começa a fazer na sua crônica diária às 9, 9h30 da manhã. Né? Olha, Paulo, como nós conversamos, toda essa revolução da internet, né, nos trouxe assim ganhos maravilhosos em matéria de comunicação, de contato com as pessoas, né? No meio de uma pandemia, nós estamos falando assim, nos vendo quase como se estivéssemos na mesma sala juntos. Mas, de outro lado, como você sabe, teve um lado moral muito ruim, essas fake news, né? Atingindo, criando confusões políticas, pessoais, morais, e também os crimes através dos meios eletrônicos. Hoje, um estelionatário corre menos risco em praticar um estelionato mediante um meio eletrônico, uma rede social, do que se apresentar face a face com a sua vítima, né? Então, esses últimos 3 artigos que foram, eles já existiam, não são novos, mas eles foram modificados com penas aumentadas. O primeiro deles, Paulo, chama-se invasão de dispositivo informático. É o artigo 154-A do Código Penal. O texto dele diz o seguinte: invadir dispositivo informático de uso alheio, de um terceiro, conectado ou não à rede de computadores, não precisa estar conectado, com a finalidade de, primeira finalidade, obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, que vem a ser o elemento normativo do tipo. Obviamente, a lei até meio redundante, se houver autorização permanente, por escrito, expressa ou tácita do usuário, não vai haver crime. Então, essa primeira finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo. A segunda finalidade, a segunda modalidade do crime é você instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, ou seja, uma vantagem contra o direito, não permitida pelo direito. Então, a primeira modalidade do tipo é a invasão, para obter, adulterar ou destruir. E a segunda modalidade é a invasão para instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Desde 2012 já havia esse artigo 154-A.
Agora, no dia 27 de maio deste ano, o caput e o parágrafo 2º foram alterados. Então, com relação a este tipo penal, né, que são duas dessas condutas incriminadas, vamos deixar claro, talvez não tenha sido muito claro. A primeira é invadir dispositivo informático, como um computador, um laptop, um tablet, um smartphone de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo. A segunda conduta não é invasão, é você instalar, você colocar. Vulnerabilidades seriam os vírus, os programas espiões de monitoramento e de controle remoto em dispositivo informático de outrem. Né? Agora, muitas vezes, para você invadir um sistema informático, será necessário primeiro instalar ou reinstalar programas. Portanto, se no mesmo contexto fático o agente invade e instala, ou instala e invade, responderá por um só delito. Né? E aí houve uma modificação no artigo 154-A de 2012, se exigia que houvesse uma violação do mecanismo de segurança, uma violação indevida no mecanismo de segurança, o que hoje não mais existe. Né? A lei, portanto, tornou-se mais gravosa. E a primeira modalidade, na invasão, a finalidade são essa obtenção, adulteração ou destruição de dados ou informações. Né? E, portanto, trata-se de um dolo específico. E, igualmente, na segunda modalidade de instalar, há sempre essa finalidade de obter uma vantagem ilícita. Né? Na conduta de invadir, o crime se consuma com a simples invasão, tratando-se, portanto, de um crime formal, independente da obtenção de dados, informações ou do controle remoto do computador alheio. Você não precisa conseguir esse resultado naturalístico, basta que haja a invasão. E também, na segunda modalidade de instalar, a finalidade é obter uma vantagem ilícita. Em ambas, trata-se de dolo específico e também trata-se de crime formal, essa modalidade. Basta o ato de instalar, não precisa haver a obtenção de vantagem ilícita. Né? No parágrafo 1º, nós temos várias condutas equiparadas com a mesma pena, que pune quem produz, oferece, distribui, vende, difunde o dispositivo, seria o hardware, como o pendrive, ou o programa de computador, que é o software, concebido para invadir computadores e dispositivos informáticos alheios. Então, se ele produz, oferece, distribui, vende, difunde, né, dispositivo como hardware ou programa de computador como software, esse programa concebido para invadir computadores, ele recebe a mesma pena. No parágrafo 2º, há um aumento de pena de 1/3 a 2/3. Se a invasão, aí não se refere mais à instalação, só a primeira modalidade. Se houver prejuízo econômico. Se da instalação houver prejuízo econômico, como a lei, como nós sabemos, deve ser interpretada sempre restritivamente, não haverá esse aumento. Agora, se houver o prejuízo econômico decorrente da invasão, a pena do caput aumentaria de 1/3 a 2/3. No parágrafo 3º, nós temos já não um aumento de pena, mas um crime qualificado, invasão qualificada. A pena já vai de 2 a 5 anos. Se a invasão tiver como consequência
a obtenção de comunicações eletrônicas privadas, particulares, segredos comerciais ou industriais, mesmo que não patenteados, e informações sigilosas, desde que definidas em lei. Não basta ser sigilo por uma portaria, provimento, regulamento. Ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Mais uma vez, não se fala na instalação qualificada, é a invasão qualificada. E no parágrafo 4º, ainda aí, sobre essa invasão qualificada do parágrafo 3º, que a pena já era de 2 a 5 anos e multa, vai haver um aumento de 1/3 a 2/3 caso haja divulgação, a propagação, difusão, comercialização, transmissão em terceiro, ainda que seja só uma pessoa física ou jurídica, a qualquer título oneroso ou não, de dados ou informações obtidas com invasão. Ele invadiu de uma forma já qualificada e ele, o que ele faz? Ele divulga, ele comercializa, ele transmite a terceiros, a qualquer título, né? Então, a ação penal, está no 154B, continua sendo mediante representação. Ou seja, a partir do momento em que a vítima tem a certeza do crime e da autoria, ela terá o prazo de 6 meses para oferecer representação. Este é o primeiro que eu acho mais importante desses novos crimes, que já existiam, mas foram alterados e tornados mais gravosos. Pois é. Deixa eu tentar dar um exemplo e, ao mesmo tempo, multiplicar as consequências e a necessidade de análise. Nós dois temos feito essas lives com uma certa dose agora de habitualidade e com uma projeção que entusiasma na medida da possibilidade que nós temos de concorrer para que os nossos colegas possam debater isso conosco, não é? Mas uma ou outra dessas medidas que nós tomamos no sentido de divulgação dos nossos debates assume proporção cuja possibilidade de tomada de posição correspondentemente às consequências, no começo disso tudo é impensado. Por exemplo, nós fizemos um negócio há uns anos atrás, outro dia eu fui ver isso no YouTube, não? YouTube. Tinha lá 158 mil acessos, 158 mil acessos. E isso, uma projeção absolutamente honesta, séria, cultural e intelectual. Supondo-se que uma criatura faça uma projeção dessa natureza, mas com finalidade ilícita, vamos lá, exploração sexual ou extorsão indireta, qualquer coisa nesse sentido, torna-se dificílimo coibir essa divulgação, não, Roberto? Porque aí isso se torna universal, não é? Como é verdade, que se Paulo. faz? Porque o corpo Não é de delito fácil. aí é mundial. Hoje você sabe que existe já, aqui em São Paulo, delegacias especializadas em crimes informáticos, né? Em crimes eletrônicos, né? E hoje também o seu assistente, o Danilo, poderá esclarecer melhor para você, e para mim também, existem aí mecanismos que você vai conseguir... o usuário pensa, o invasor que foi cancelado, e aquilo é reativado. Você consegue ver o que estava. Parece que o único meio
seguro que existe chama-se a criptografia, né? Eu ouvi falar que num desses casos que envolveu a JBS, os irmãos Batistas, houve alguma coisa criptografada que nem o FBI, pedindo ao concurso, o FBI conseguiu criptografar, conseguiu decodificar. Então, não é fácil você descobrir quem foi o autor, o crime, né? Muitas vezes vai haver um concurso material, quer dizer, ele invadiu e ainda praticou uma falsidade, ou ele invadiu e poderá ser absolvido, como nós vamos ver, pelo furto eletrônico, pelo estelionato eletrônico, né? Se ele invadiu para cometer o furto ou para praticar o estelionato. Mas outros crimes de conteúdo sexual, vai haver um concurso material de crimes, né? Mas parece, Paulo, pelo que me disseram, com as pessoas que conversei, que só a criptografia dá por enquanto, uma segurança. Pois então, isso é uma senda. Eu tive aí uns 2 ou 3 casos desse tipo, que são muito sofisticados, não é, Roberto? Porque você tem que fazer essa defesa com uma intenção muito sigilosa também, não é? Porque a exposição dos envolvidos numa consequência de natureza de uma projeção pública é terrível, não é, Roberto? Sem dúvida, Paulo. Você acabou de citar aí esses aspectos de natureza sexual, com extorsão numa relação de causalidade até abjeta. Isso aí é terrível. As pessoas, os clientes sofrem muito com isso aí, com essa expectativa de que as intimidades deles possam ser, inclusive, projetadas no mundo eletrônico. Que coisa horrível, não, É Roberto? terrível. Não é? É uma coisa, Paulo, que teve um lado promissor, essa facilidade de comunicação, essa figura do famoso Dr. Google, que substituiu os dicionários. O homem sabe tudo ou quase tudo, de forma resumida, é claro, mas sabe. E, de outro lado, Paulo, as fake news, né? Os golpes, né? Quer dizer, essas invasões, muitas vezes com prejuízo, né? A difusão delas. Mas você sabe que toda a lei, né, Paulo? A gente sempre diz que, coloquialmente, que tem lei que pega e que não pega, né? Vamos ver se essas modificações vão pegar. Vai ser sempre a jurisprudência que vai decidir isso, nós vamos ver, né? Houve uma vez uma frase de um grande desembargador paulista do passado, Antão de Moraes, avô de um amigo particular meu, que ele dizia: a jurisprudência é o direito em ação. A jurisprudência é o direito em ação. Vamos ver como é que vai, não é? Como é que a jurisprudência vai se colocar sobre isso. Mas eu acho que esse agravamento de situações, de pena e amplitude, foi bom porque esse crime realmente está trazendo muito danos morais, pessoais, muito prejuízo para muita gente, né? Há que se ter uma forma de tentar coibir isso ou diminuir isso, né? Pois é, e nós precisamos nos adaptar a esse tipo diferente de perquisição jurídica, não é, Roberto? Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir acompanhar essas coisas. Você é muito mais moderno, porque você mexe muito bem no celular, na eletrônica. Não mexo, Paulo. Engano seu. Você sabe que o Roberto, meu filho, o Beto, me deu, há uns meses atrás, um smartphone moderníssimo. E o meu neto, Stefano, que me quer muito bem, que é o neto adorável, ele falou: mas papai, você vai dar para o vovô um smartphone, ele não sabe mexer nisso. Pois é. Alguma coisa você vai aprender. Já essas novas gerações, né, você sabe, os seus netos, para eles é arroz com feijão, né? Muita facilidade.
Pois então, eu fui fazer um julgamento outro dia com um revestimento de sigilo muito grande aí num órgão disciplinar aí de uma das nossas corporações científicas, desses conselhos de psicologia, de medicina, etc. E eu tive que me revestir de um aconselhamento técnico, não é isso? Porque Claro, nós estamos falando nós dois aqui, mas nós temos um técnico que, numa claro, emergência, se isso claro, aqui explodir, eu tenho que chamar o meu técnico aqui, você chama o seu, não é? claro. E porque senão nós ficamos sem projeção física da nossa conversa. E nós estávamos discutindo num debate que era público, mas era um debate público dentro de uma conformação revestida de sigilo, não é? Claro. E o presidente daquela relação de causalidade para a formação do procedimento disciplinar que estava em tramitação viu o meu técnico de relance passando por trás do reposteiro em que nós estávamos comprometidos com o sigilo, não é? E ele ficou zangado e inquiriu, muito nervoso. Quem é a criatura que está passando por aí? O que você tem que dizer? Eu não sei mexer nessa coisa. É, Não é? E o assessor de um advogado tem também a, a imposição do segredo, a claro, corresponsabilidade, não, claro, Roberto? claro. Acontecem essas coisas aí, não é? Mas aconteceu com juízes também, um juiz que estava só vestido, estava de shorts, e levantou-se, e todo mundo viu que ele estava de shorts, né? Embora de camisa social e gravata, né? E paletó. Já teve criança que entrou, já teve cachorro que entrou, né? São as eventualidades, né? O ministro Marco Aurélio tem um neto lindo, acho que é o ministro Marco Aurélio, que estava num debate É, seríssimo lá no é. Supremo, e o netinho dele apareceu embaixo das pernas do avô, vovô, vovô. Paulo, É, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu queria é, ver se eu faço um breve comentário para as duas últimas autorizações. Chama-se um furto qualificado do artigo 155 do Código Penal, não é? No 4B, a pena passa a ser de 4 a 8 anos se o furto, mediante fraude, for cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático, mais uma vez, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança, né? Ou se houver a fraude for cometida pela utilização de um programa malicioso. São esses programas que já trazem os vírus dentro dele, né? Ou qualquer outro meio fraudulento análogo, né? E no parágrafo 4C, a pena deste furto qualificado eletrônico, vamos assim chamar, aumenta de 1/3 se houver a utilização interessante de um servidor que esteja no exterior, fora do Brasil, porque justamente será mais difícil a localização e a apuração do responsável por esse servidor. Aumenta-se de 1/3 até o dobro se for praticado contra idoso ou vulnerável. Então, você veja que, como idoso é a partir de 60 anos e nós já passamos, nós estamos aí, quem mexer conosco vai ter uma pena maior. agravada, Né? É. E também vai haver
esse aumento de 1/3, ao dobro, contra idoso vulnerável. E essa questão de vulnerável, essa lei não define o que é o vulnerável. Mas nós vamos encontrar nos crimes sexuais um artigo que considera vulnerável o menor de 14 anos. E um outro artigo que considera vulnerável, usa a expressão vulnerável, o menor de 18 anos. Além daquele que, por doença e enfermidade, não tem a capacidade de discernir ou de oferecer resistência. Eu quero me parecer não é? Agora, acho que o menor de 18 anos seria uma vulnerabilidade relativa, dependendo do exame do caso concreto. Este é um adendo. E, finalmente, Paulo, nós tivemos um último artigo alterando o estelionato, o artigo 171 do Código Penal. Né? E esse artigo 171, o estelionato, nós já sabíamos que passou a ser recentemente uma ação que depende de representação. Né? E nós aí, qualificada no parágrafo A, se a fraude for mediante ou por terceiro, qualquer deduzido ou levado. Eu acho que nós estamos instáveis na internet.